casa de oração, essa casa de acolhimento, de tratamento. Embora o mundo lá fora esteja bastante agitado no dia de hoje, a gente resolveu estar aqui, se recolher e refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Peço a vocês, então, gentilmente que fechem os olhos para me acompanhar nessa oração inicial, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos, de ouvirmos o próprio coração do Mestre, as palavras do Evangelho, agradecendo a espiritualidade amiga que aqui nos trouxe, que aqui tem nos acompanhado, e que cada um de nós consiga, nessa noite, encontrar o consolo, seja emocional, espiritual, seja um consolo físico que vem procurar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nessa noite, vou conversar com vocês, lembrando sempre que o primeiro ouvido é o meu, então vou dizer de coisas que eu também preciso aprender, é importante a gente sempre salientar isso. A importância de nós fazermos as pazes com a gente mesmo, sobretudo com uma parte nossa que a gente insiste em esconder e às vezes a gente prefere que ela não existisse. E algumas pessoas podem começar com a seguinte reflexão: mas por que às vezes algumas palestras da Casa Espírita se repetem tanto? Tem uma história importante para se contar. Jovens, na época de João Evangelista, João Apóstolo, que é o mais velho, que faleceu com maior idade, jovens achavam João muito sábio, e eles se aproximavam de João. Um grupo disse: vamos lá conversar com o João, que ele sempre tem bons conselhos para nos dar, ele pode nos ajudar a melhorar como seres humanos. Aí eles chegaram para João, já nos seus mais de 90 anos: seu João, o que o senhor pode nos aconselhar para sermos pessoas melhores, para a gente poder mudar de vida? Primeiro dia ele disse: ame os seus inimigos, amai-vos uns aos outros. Bem, os jovens saíram de lá muito felizes com aquele conselho. Depois de uma semana voltaram. Qual é o novo conselho que João pode nos dar dessa vez? E de novo perguntaram: qual conselho o Senhor nos deixa nessa semana? Amai os vossos inimigos, amai uns aos outros. Eles disseram: mas é o mesmo conselho da semana passada, não é possível que ele está se repetindo. Ok, mas como consideravam João muito sábio, resolveram voltar uma terceira vez. E aí perguntaram: João, qual é o conselho do Senhor para nós esta semana? Amai os vossos inimigos e amai uns aos outros. Aí um deles levantou e falou assim: mas é a terceira semana que nós aparecemos aqui, e é a terceira vez que o Senhor dá o mesmo conselho. O que isso quer dizer? Aí João disse que já começou a praticar o que eu aconselhei. Por que a gente às vezes se repete tanto na casa espírita? Quantas vezes a gente ouve para ver se o que a gente está ouvindo entra na nossa cabeça e desce para o coração, para a gente começar a praticar um pouquinho. Vejam só, Kardec vai tirar do Evangelho de Mateus a seguinte afirmação, lembrando que antes do Cristo era a vida dos judeus, né? O cristianismo foi criado a partir da vinda do nosso mestre. Os judeus se resumiam, tinha a vida organizada em 10 mandamentos, e Cristo resumiu em 2. Então vamos lembrar aqui, ó, Evangelho de Mateus. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito calar aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer a pergunta para tentá-lo. Por que tentá-lo? Eles queriam saber se Jesus ia dar uma resposta coerente com a lei. Se ele desse uma resposta errada, seria preso. Então eles estavam criando armadilhas para poder prender o mestre. Perguntaram a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei dos profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Por que é importante a gente começar com essa reflexão? Vamos lá. Jesus diz: amar a Deus de todo o vosso coração e amar o próximo como a vós mesmos. Quanto de amor nós estamos dedicando a nós mesmos, mesmo com todos os erros que nós cometemos no dia a dia?
E aí por quê? Se nós, veja o que Jesus está dizendo, amai o outro como a vós mesmo. Se a gente não se ama, como que a gente pode dar a outra pessoa algo que não existe ainda dentro de nós? Para fazer uma reflexão importante, tem esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo espírito de Hermance Dufour. Vejam quantas reflexões importantes ela vai trazer nesse processo da gente olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos e, em primeiro lugar, a gente tentar se perdoar pelas coisas que a gente sabe que deveria fazer, mas ainda não consegue fazer. Quantos de nós muitas vezes entramos na seara da espiritualidade e a gente começa a se cobrar e a se punir pelas coisas que a gente sabe que deveria fazer, mas ainda não dá conta? Veja o que a Hermance Dufour vai nos dizer então. Os conflitos que todos nós carregamos nascem do desajuste que todos nós temos entre, olha só, 3 desajustes, 3 diferenças para a gente aqui. Entre o que a criatura quer, primeiro ponto, o que ela deve e aquilo que ela consegue. Aqui está o primeiro conflito. E por que é difícil fazer as pazes conosco nesse sentido? O que a gente gostaria? Vamos lembrar aqui, quando Paulo, na carta aos Romanos, diz: o bem que eu sei que eu deveria fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu acabo muitas vezes fazendo. O que a Hermance Dufour está dizendo? Olha a briga que todos nós carregamos, que é entre o que a gente sabe que deveria fazer, o que a gente gostaria de fazer e o que a gente acaba dando conta de fazer. E quantas vezes, por conta de muitas vezes, fazermos coisas que não gostaríamos de fazer, a gente desiste de trabalhar a espiritualidade. Não vou mais frequentar uma casa espírita, uma igreja, seja lá o que for, porque eu sou uma pessoa que não merece, porque eu cometo muitos erros. Todos nós, aqui, sem exceção, estamos nessa briga gigantesca que a Hermance Dufour diz. É um descompasso entre o desejo, o sentimento e a escolha. Quantas vezes as nossas escolhas não condizem com o nosso sentimento e com o nosso desejo? E a gente se pune e a gente se cobra. Quantos de nós nos entregamos a um serviço de autoconhecimento e, assim fazendo, vamos entrar, todos nós, sem exceção, em faixas de conflito? Vocês acham que é fácil buscar autoconhecimento? Gente, é mais fácil dizer para as pessoas que estão ao nosso redor: eu não tenho defeitos, eu não faço isso, eu não sou invejoso, eu não sou ciumento, eu não sou briguento, eu não sou egoísta. Ou é mais fácil dizer, coisa que a gente escuta com bastante frequência: eu sou assim mesmo e não vou mudar. Quem quiser gostar de mim vai ter que me aceitar desse jeito. E o convite do autoconhecimento, o convite da reforma íntima é exatamente iluminar as nossas sombras, para que a gente possa, como diz o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O autoconhecimento é o quê? Um mergulho interno sobre as nossas verdades. Quais são elas? Quem sou eu nesse mundo? Quais são as coisas que eu ainda faço e que eu sei que eu não deveria fazer? É só nesse tipo de reconhecimento das nossas sombras, fazendo as pazes com o nosso lado mais pesado, que todos nós aqui carregamos. O único que passou por essa terra que não carrega é o Cristo, com exceção dele, todos nós carregamos. Qual é a nossa possibilidade hoje de fazer as pazes com esse lado sombrio? O efeito mais perceptível dessa batalha interior que todos nós carregamos é o sentimento de indignidade. Por ainda não conseguirmos ter a habilidade de auto-amor, costumamos ser muito exigentes com as nossas propostas de progresso moral, cultivando contra nós mesmos baixa tolerância com as nossas imperfeições e com os nossos fracassos. Quem de nós muitas vezes diz: eu não vou mais trabalhar essa ideia de espiritualidade porque eu não consigo mesmo? Eu prometi que eu ia falar mal da pessoa, porque eu percebi que já estava falando mal da pessoa de novo. Qual é o convite para fazer as pazes com a gente mesmo? Falou mal? Reconhece que falou mal. Começa a observar quais são aquelas atitudes que estão me levando a falar mal daquela pessoa e como eu tento reprogramar minha conduta, meu comportamento para que aquilo não se repita. A irmã continua dizendo para a gente: o resultado
iminente desse quadro mental é o cansaço que todos nós sentimos em algum momento. Duvido aqui que nenhum de nós aqui, aliás, houve um momento em que a gente disse assim, não estou a fim de ir para o centro espírita hoje não quero. Não vou aparecer, hoje estou desanimado, não quero conversar com ninguém, quero ficar isolado num canto. Além do cansaço, podemos sentir desmotivação com as atividades da espiritualidade, provocando em nós o desejo de abandonar tudo, numa postura que muitos de nós aqui já sentimos de impotência diante das derrotas que a gente não consegue lidar. Quantos de nós, no nosso íntimo, estamos tentando, por exemplo, melhorar a relação com um ente familiar e não conseguimos? Aquela pessoa parece que pisa no cara e a gente fala, Deus, eu vou tentar ser melhor com aquela pessoa. No outro dia, não deu certo. A primeira oportunidade a gente solta várias palavras pesadas para ferir. Ok, fez isso, fez. Recomeça. Isso é o desafio da vida. É prosseguir apesar de todas as nossas dificuldades, de todas as dores que a gente carrega. A irmã se continua. Alguém aqui quer ser a pessoa ruim? Ou tem gente aqui que quer ser melhor? Só para eu ter uma ideia, que quem quer ser melhor, levanta a mão. Ah, que bom, gente. Se a gente está aqui, está tentando ser melhor. Vai conseguir? Gente, eu lamento dizer que nessa encarnação, se a gente conseguir melhorar um defeitinho, já aliviou. Um defeitinho. A gente tem 500, né, gente? Querer ser uma pessoa melhor e não conseguir o tanto que nós gostaríamos. Alguém aqui carrega essa frustração de querer ser melhor e não conseguir? Muito bem. Eis aí a mais comum das angústias durante o nosso trajeto de aperfeiçoamento na vida. Quantas pessoas já acamadas, ao final da vida terrena, a gente vai conversar, tem um artigo que mostra isso, vai conversar com a pessoa que está acamada, a pergunta é, de um geriatra, inclusive, qual é o maior arrependimento que você tem na sua vida? A resposta é, gostaria de voltar ao passado para mudar as coisas com a cabeça que eu tenho hoje. Não cometeria os mesmos erros. Ok, mas guardem a frase. Nós precisamos fazer errado lá atrás para hoje saber fazer o certo. Então os erros são necessários no nosso processo evolutivo. Eles são inerentes à nossa condição humana. O desânimo e o desejo de parar com tudo faz o nosso sentimento de querer ser melhor nos adoecer, porque a gente começa a se cobrar por demais. Faz com que a gente olhe para as nossas atitudes e tenha uma situação de agravamento. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente resolve então fugir desse processo de enfrentamento das nossas sombras. O que é comum algumas pessoas dizerem? Nessa encarnação, nessa vida não tem jeito mesmo, deixa isso lá para frente, agora eu não consigo mexer com essas coisas. Exatamente aquele ponto que mais está nos incomodando é o ponto que nós precisamos mexer. Pode não conseguir mexer na profundidade que gostaria? Não tem problema. Mexa de alguma maneira, por menor que possa parecer. Cada um de nós sabe quanto custa determinados saltos espirituais na vida. Nesse torvelinho da vida mental de confusões, diz aqui a irmã para a gente, um fenômeno é responsável por intensificar a nossa dor emocional. Ou seja, fazer as pazes conosco significa carregar menos dor emocional, carregar menos cobrança sobre o nosso percurso evolutivo. Qual é a nossa dor emocional maior? A ilusão. Qual é a ilusão? Por exemplo, de ouvir essa palestra aqui, mesmo esse que vos fala, e sair daqui e falar, gente, o palestrante já falou tão bem, que eu vou sair daqui, nunca mais eu vou errar. Ledo engano, já fomos tomados pelo orgulho. O máximo que nós podemos prometer é a prática do ensinamento do Cristo, tentar vigiar as nossas atitudes, tentar vigiar o nosso pensamento. Em muitos casos, nós, seres humanos, sofremos os impactos emocionais dos nossos erros ou do desconforto com as nossas imperfeições, porque nós nos achamos
grandiosos demais, quase angelicais, portadores todos nós de virtudes que nenhum de nós ainda alcançou. Vamos lembrar, estamos mais perto dos animais do que dos anjos, estamos longe da condição angelical. Muitas vezes nós confundimos o conhecimento espírita, achando que, por aqui estarmos, vamos dar saltos evolutivos incomparáveis. Agora eu estou no Espiritismo, conheci a verdade, minha vida vai ser um mar de rosas, eu vou conseguir ser aquela pessoa perfeita que nunca mais vai errar. Ai, vai errar mais ainda. E aí o desafio que a irmã Sidufo nos coloca é: não deixemos esse ego tomar conta de nós, acreditando que a gente nunca mais vai errar, mas que a gente seja capaz de se acolher, se perdoar e se entender cada vez que a gente errar. Veja só, o que a gente rezou no Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito bem, quantas vezes a gente está se ofendendo a gente mesmo? Quantas vezes a gente está sendo cruel conosco mesmo com coisas que a gente ainda não consegue fazer? Ninguém sintetizou, vou recuperar aqui a frase de Paulo, ninguém sintetizou tão bem essa caminhada da vida interior quanto Paulo apóstolo, na carta aos Romanos, ao dizer, abre aspas, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a grande batalha. Quantas vezes a gente erra na intenção de acertar, mas acaba tendo um efeito radicalmente contrário do que a gente esperava. A saga da perfeição, essa briga por tentarmos ser melhores, inclui uma dolorosa, lenta e difícil luta entre as aspirações, ou seja, entre o que nós gostaríamos de ser e os nossos hábitos cotidianos, entre o que nós somos de verdade. É uma briga constante entre o nosso ser real e o nosso ser ideal, conduzindo-nos a atitudes desconectadas dos ideais que cultivamos no campo das intenções. Todo ser humano que assume a lenta, desafiante e dolorosa tarefa da reforma íntima, inevitavelmente se vê lançado a essa vivência da alma em variados lances de intensidade. Preste atenção no que ela vai dizer agora. Somente acendendo a luz do auto-perdão. Vou repetir. Somente, não tem outro caminho, acendendo a luz do auto-perdão. Recomeçando quantas vezes forem necessárias, na aceitação das coisas que ainda não conseguimos fazer, dos nossos impulsos infelizes, é que edificaremos estimulante campanha de promoção pessoal no aprimoramento rumo à perfeição. O que ela vem nos dizer? Quantas vezes somos ensinados a esconder o nosso lado sombrio das pessoas? Abafarmos o nosso ego. É preciso fazermos as pazes com o nosso ego. É preciso fazer as pazes com aquilo que de mais íntimo há em cada um de nós. Todos nós aqui somos seres errantes. Tanto que a espiritualidade vai dizer, a hora que a gente desencarna, a gente não vai para mundos perfeitos, para o paraíso. A gente vai para a erraticidade. Porque são seres que ainda precisam voltar a essa roda da vida, reencarnando, para tentarmos melhorar. E o que ela está dizendo? Estamos errando mais do que gostaríamos? Nossa vida tem mais erros do que acertos? Não tem problema. Recomeça. Tente de novo. Por quê? Hábitos podem ser mudados cotidianamente. O hábito não se muda de uma hora para outra. Se a gente está acostumado sempre a passar na mesma rua, e aí de repente tem que fazer um novo caminho, faz a primeira vez, descobri que esse caminho aqui é mais tranquilo, o que vai fazer? Vai repetir, até que o cérebro vai ficando automático. Quem dirige aqui sabe muitas vezes disso. Vai dirigir um carro pela primeira vez, fica todo imaginando como é que eu vou lembrar de dar partida, de ter que engatar a marcha, depois ter que pisar na embreagem, ter que pisar, até que chega uma hora que o hábito de direção vai automaticamente sendo desenvolvido por nós.
Isso é a vida. Os primeiros desafios nossos são quase dando partida num carro que a gente olha para assim, tem 7 marchas no carro, eu só aprendi a primeira, o que eu faço? Sai só em primeira, não tem problema não. Até que a gente consiga mudar para a segunda marcha. Isso é a vida. Desafios que a gente precisa se colocar para enfrentarmos. Reforma íntima, fazer as pazes com a gente, vai exigir então, a irmã se diz, vamos lá, auto-perdão. Outra coisa que vai exigir de nós. Se exige auto-perdão, exige tempo e meditação. Por que tempo? Quantas encarnações já tivemos? Vocês conseguem saber? Não. Quantas ainda teremos? Quanto tempo nós temos para evoluir? A eternidade. Eternamente nós vamos aprender alguma coisa. E meditação, que tem a ver com o ensinamento do Cristo. Vigia. Começa a refletir. O que eu fiz no dia de hoje? De que maneira eu me acolhi, me perdoei sobre as coisas que eu não consegui fazer? Quantas pessoas eu feri no dia de hoje? Quantas pessoas eu agredi com as minhas palavras? Agredi, o que eu posso fazer amanhã? Eu vou prometer que eu não vou agredir? Não, não vou prometer que eu não vou agredir. Mas eu vou prometer que eu vou começar a observar as situações que me levam a ficar irritado e agredir aquela pessoa. Um acordo de paz interior deve existir entre nós e a nossa velha personalidade. Por que a velha, gente? É para abandonar o que nós fomos? Não, vamos lembrar de novo. Nós precisamos errar lá atrás para hoje saber fazer certo. Em vez de cada um de nós cairmos na cobrança e na tristeza, vai ser mais equilibrado fazermos um autoexame do que, olha como ela dá a receita para nós, fazermos um autoexame do que poderíamos ter feito de melhor nas ocasiões de erro, no intuito de condicionar na mente algumas diretrizes para outras oportunidades, nas quais novamente seremos testados naquelas mesmas deficiências. Imaginem só, coisa comum, a gente fala assim, Deus me dá paciência. No primeiro teste de paciência a gente falha. A gente faz o quê? Deus me dá paciência de novo. No segundo teste a gente falha. É para parar de pedir paciência para Deus? Não, uma hora a gente vai conseguir. Quantos testes de paciência? Vários. Enquanto nós não aprendermos a lição da paciência estará o tempo todo nos rodeando até que a gente consiga aprender. Instrua-se, cada um de nós deve instruir-se sobre a natureza das nossas mazelas. Quais são as nossas fraquezas? Quais são as coisas das quais a gente não gostaria de fazer e acaba fazendo muitas vezes? Somente tomando consciência das nossas fraquezas é que vamos conseguir melhorar a nossa forma de estar no mundo. Lázaro, que segundo a tradição católica foi ressuscitado por Cristo, mas já sabemos que não, que era um caso de catalepsia, nos adverte de forma oportuníssima sobre o dever, definindo o dever da alma. É uma bravura que tem coragem de enfrentar as angústias da luta. A reforma íntima, fazer as pazes conosco é fácil? Quem disse que é fácil, gente? Deus poderia ter nos feito anjos, poderíamos já estar aqui na Terra em condição de perfeição. Qual o mérito de aprendermos a ser pessoas melhores? E mais do que isso, como a gente teria sensibilidade à dor do outro irmão se nós não a tivéssemos enfrentado também em algum momento da vida? Para isso nós aqui estamos. Somente com novos hábitos, veja, novos hábitos, que a gente precisa de 3 coisas: auto-perdão, tempo e meditação, para a gente conseguir enxergar os velhos hábitos para que os novos possam surgir. Então, somente com novos hábitos, que serão dinamizadores de novos raciocínios e sentimentos, romperemos a pesada carapaça das enfermidades morais, acolhendo no coração um estado de plenitude que trará para nós possibilidades de superação da angústia, da depressão, do desânimo, da ansiedade e do desamor que muitas vezes praticamos a nós mesmos. O que é depressão se não excesso de passado, de culpas que nós carregamos?
E qual é o único jeito, segundo a irmã Stupor, da gente se libertar da depressão? Auto-perdão. Não tem outro jeito. O que é ansiedade se não excesso de futuro? E qual é o jeito da gente se livrar da ansiedade? Construindo o hoje. É um presente. Preste atenção no nome do agora. Chama-se presente. O que nós estamos fazendo com o tempo momentâneo que Deus está dando para que a gente possa escrever uma nova história. Na medida em que cada um de nós vai progredindo pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, a gente começa a adquirir paz íntima e domínio mental. Olha que maravilha, tenho certeza que alguns de vocês, se não todos nós, em algum momento, quando a gente percebe que não entrou numa briga, que não respondeu, que não teve aquela reação habitual, a sensação de paz que nos dá. Quando a gente diz, eu não reagi, eu consegui melhorar, eu consegui ficar quieto. Porque tem gente que, vários de nós dizem o seguinte, eu não levo o desaforo para casa. O convite não é de levar desaforo para casa, mas o convite é de, ao invés de devolvermos a agressão com outra agressão, devolvermos a agressão com amor cristão. Fácil falar, né? A prática é que é o difícil. Veja só, convite do Cristo para a gente vigiar. Vamos lá, tempo e meditação, que é vigilância. A função do vigilante, que é o convite para a gente mudar as nossas atitudes e fazer a paz conosco mesmo, não é de atacar aquele que está no campo de batalha. Quem vigia o faz para que algo não o surpreenda e não o agrida. Vigilância no terreno dessa reforma íntima significa, portanto, estar atento ao inimigo que não está fora de nós, está dentro de nós. Qual é esse inimigo que nós estamos cotidianamente alimentando? E a maneira mais pacífica de vigiar é conquistando o nosso inimigo, tornando-o amigo. Ou seja, fazendo as pazes não só com o nosso irmão, mas com a gente mesmo. E só conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra, fazendo fortes o suficiente os nossos valores para que o nosso inimigo se sinta incapaz de ser mais forte conosco. Quantas vezes o nosso inimigo íntimo está nos assombrando e a gente está quase se sentindo derrotado? E o que a irmã Stupor vem falar para a gente é, não importa o inimigo externo, fazer as pazes conosco é olhar para o nosso inimigo íntimo, que muitas vezes impede que a gente seja merecedor do amor de Deus, que a gente se sinta merecedor do amor divino. Tanto assim é que muitos de nós, quando as coisas estão dando certo, vem com qual mentalidade? Alguma coisa de errado vai acontecer, porque está dando tudo certo demais. Vejam como a gente vibra na energia de pessoas que não merecem o amor de Deus, pessoas que não vieram para serem acolhidas pelo Pai. Não é este o convite de fazer as pazes conosco mesmo. É o convite de auto-perdão, de auto-acolhimento, de reconhecer que a gente ainda não consegue, mas haverá um momento em que a gente vai conseguir. E eu vou pedir para vocês aqui, a gente caminhando para se encerrar, que vocês façam comigo uma oração, vocês repitam comigo, bem pequena, a oração é muito maior, mas eu não vou trazer ela toda aqui, porque é bem grande, só alguns trechinhos dela aqui. Fechem os olhos para que vocês possam sentir, e aí repitam comigo. Eu me perdoo por cada passo que dei e cada queda que levei até o presente momento. Eu me perdoo por cada momento em que tive ansiedade com relação ao tempo do meu crescimento pessoal. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me critiquei de forma improdutiva, que eu me culpei de forma doentia, que eu drenei a minha sagrada energia. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu me amo, a
Agradeço a oportunidade de libertar essas memórias e a mim. É este o convite, que a espiritualidade nos ajude a libertar as memórias ruins que cada um de nós carrega, para que a nossa evolução possa ser mais leve possível. Vamos agradecer esta noite de reflexão, e nada melhor do que a gente terminar pedindo o colo de uma mãe que sabe acolher o filho que tanto erra, e a gente erra tanto, e agora é hora de poder cada um de nós, para já se conectar com a energia do passe, com a energia das águas fluidificadas que cada um de nós vai tomar, pedir a Maria que nos acolha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, assim seja. Que nosso Mestre Jesus abençoe cada um de nós essa tarefa dolorosa, lenta, mas necessária de autoconhecimento. Deus abençoe.